Olá, pessoal, dando continuidade a mais uma sessão Caliper. Hoje a gente tem um prazer de discutir a gastrosquise, né, com o Dr. Gustavo Henrique Oliveira, ele que é um amigo de São José do Rio Preto. A gente já participou de algumas mesas juntos aí, a gente discutindo o tema de gastrosquise já há algum tempo, e é um tema extremamente interessante, com algumas proposições novas, né? E o Dr. Gustavo vai trazer para a gente alguns números, né, da casuística dele, do Hospital de Base São José do Rio Preto, e a gente tem a oportunidade depois também de discutir mais a fundo esse tema. Dr. Gustavo, é um grande prazer tê-lo aqui e revê-lo, mesmo que virtualmente, e espero que em breve a gente esteja fazendo outros eventos juntos aí, não só em São José do Rio Preto, como aqui na Bahia ou em São Paulo, ou em qualquer outro lugar. Está com você agora, boa aula. Eu vou desativar meu áudio e meu vídeo para não ter nenhuma distração na sua aula, e aí fica só com a sua imagem. Beleza. Bom, Manuel, obrigado. Um convite seu é irrecusável, como você disse, né? Acho que até por intermédio da rede fetal, uma amizade que nós começamos ali. A gente que é um pouco mais jovem que a maioria das nossas referências aí em medicina fetal. E é um prazer imenso poder participar, e eu espero que de alguma maneira eu consiga contribuir para uma discussão sobre um defeito congênito tão assim, prevalente, né? Uma incidência que vem aumentando e de uma morbidade tão alta. E a ideia aqui é trazer para vocês os nossos resultados e vocês entenderem o porquê que nós, há 6 anos, abraçamos com um pouquinho mais de carinho os nossos bebês com gastrosquise. Bom, então, a gastrosquise é uma malformação congênita que ela preocupa um pouco, porque nós sabemos que a incidência dela ela é crescente, né? E tem sido observado, década atrás de década, uma incidência cada vez maior dos casos de gastrosquise. Atualmente, acredita-se que essa incidência esteja de um caso para cada 2, 3 mil nascidos vivos. Caracteristicamente é uma malformação que acomete as primigestas jovens, mas obviamente os outros perfis podem ser acometidos. Já estão descritos alguns fatores de risco da gastrosquise, como doenças sexualmente transmissíveis, as infecções urinárias de repetição, o tabagismo, uso de drogas ilícitas e outros medicamentos também, como associados ao aparecimento da gastrosquise, apesar de não termos aí grandes comprovações, né? E aqui a gente tem que começar a refletir, porque a gente tem o hábito de considerar a gastrosquise uma malformação muito benigna, né? Ah, não, é gastrosquise, não tem associação com aneuploidia, e vai tratar após o nascimento. Mas é importante a gente entender que a gastrosquise por si só, ela tem um risco mais alto que a população geral de óbito fetal intraútero, ela tem um risco muito maior de fetos com restrição de crescimento, pode atingir aí até às vezes 50% dos casos. Essa questão que envolve o parto pré-termo, eu acho extremamente interessante, porque uma das discussões que eu espero que a gente tenha é justamente com relação a qual seria o momento mais oportuno para a realização do parto, e a gente sabe que a prematuridade espontânea nas gestações de fetos portadores de gastrosquise é 4,5 vezes maior do que na população geral. E apesar de ser rara a associação com outros defeitos estruturais e mesmo genéticos cromossômicos, é rara, mas ela pode existir, né? Com relação ao diagnóstico, eu acredito que boa parte do pessoal que está acompanhando deva ter contato com ultrassonografia. É um diagnóstico que não o diagnóstico da gastrosquise não é um grande desafio. Desde do primeiro trimestre a gente vê umas imagens bastante nítidas, né, com as alças intestinais exteriorizadas, boiando ali no líquido amniótico. Essas alças elas não são revestidas por peritônio, elas estão realmente soltas ali. E
pela apresentação mais clássica, é um defeito da parede abdominal, quase sempre à direita do cordão umbilical, por onde acontece a exteriorização desse conteúdo abdominal, quase sempre alças intestinais, delgado e colônicas. No nosso serviço, nós temos protocolado a realização de ressonância para todos esses bebês, vocês vão entender o porquê mais para frente. A ressonância tem nos ajudado bastante. Nós temos uma mesma especialista em ressonância fetal que avalia todos os nossos casos desde o início da aplicação desse novo protocolo e sempre é uma ferramenta que nos ajuda, né? É bacana, e eu vou mostrar os números mais para frente, que a gente tem uma concordância diagnóstica muito grande com a ressonância, a gente diverge pouquíssimas vezes. E tanto nas sequências ponderadas em T2, e você quase sempre tem uma identificação muito clara das alças, como nessa imagem inferior, na ponderada em T1, e onde a gente tem o hipersinal, é para demonstrar que são alças colônicas, né, com conteúdo hiperproteico, aí o mecônio, mostrando que são alças colônicas exteriorizadas também. E aqui a gente vai começar a nossa primeira grande reflexão. A gente tem que entender que nem toda gastrosquise deve ser encarada da mesma maneira. Então, nós temos dois grandes grupos de gastrosquise, a princípio, que seriam as gastrosquises simples e as complexas. Simples seriam aquelas onde o defeito é exclusivamente o defeito da parede abdominal, não sendo identificado outras alterações estruturais intestinais, sejam elas perfurações, segmentos de estenoses, atresias, ou qualquer outro tipo de alteração intestinal. E as gastrosquises complexas é quando a gente tem outras malformações intestinais associadas. E as gastrosquises complexas, elas devem ser consideradas malformações completamente diferentes das gastrosquises simples, porque aí cada caso vai ser tratado de uma maneira, de acordo com as associações, e não devem ser analisadas, e o raciocínio nunca vai ser o mesmo de uma gastrosquise simples. Algumas vezes ela pode ter uma apresentação ultrassonográfica diferente. As técnicas que nós temos à mão, a gente precisa entender que nem sempre elas vão poder ser aplicadas. Isso que eu disse de ter associação com outras malformações intestinais, e o aconselhamento dessa família, ele é completamente diferente. Essa família precisa entender que nós estamos frente a um caso de gastrosquise, de manejo, de tratamento muito mais difícil e, obviamente, com resultados mais pobres, né? Aqui é um exemplo de uma gastrosquise complexa de nosso serviço. Então, na imagem da esquerda, vocês veem que a medida da abertura da parede abdominal, incluindo o cordão umbilical, é uma abertura extremamente pequena, pouco mais de 1 centímetro. E quando a gente vai ver o abdômen desse bebê, a gente já vê grandes dilatações intraabdominais. Não resta dúvida que a gente tem um nível grande de complexidade nesse caso, né? Essa é a ressonância do mesmo caso das imagens de ultrassom anteriores, então claramente a gente vê. Eu não estou conseguindo puxar aqui meu mouse, Manuel, para mostrar com a seta. Eu não sei o que está acontecendo para mostrar as imagens. Bom, mas enfim. E aí a gente tem as imagens da ressonância, onde a gente vê realmente um pertuito, e ali essa medida de 3,5 milímetros é exclusivamente a abertura da parede abdominal, por onde a gente tinha esse intestino exteriorizado, e grandes dilatações intraabdominais, né? Esse é o mesmo bebê no pós-natal, então claramente a gente vê que é o seu intestino completamente doente, né? Ele já com um quadro fibrótico, né, atrésico muito grande. E só para que vocês entendam, esse bebê foi operado, tinha um segmento de atresia gigantesco, ficou com o intestino curto. Essa criança tem hoje já 4 anos e ela nunca saiu do hospital e é totalmente dependente de NPP. E aí é o que a gente diz, que casos assim são bastante diferentes, né? Nesse íntere de entender a complexidade de alguns casos de gastrosquise, várias publicações científicas já saíram, tentando pegar quais seriam as dicas no diagnóstico pré-natal para a gente separar os casos de gastrosquise complexas das gastrosquises simples, como, por exemplo, a dilatação intestinal intraabdominal, como no caso anterior que eu mostrei para vocês, dilatação gástrica, a dilatação intestinal extraabdominal,
A espessura de parede intestinal, às vezes paredes edemaciadas, né, poderia ser um critério de complexidade. Mesmo a análise de Doppler de artéria mesentérica, se eventualmente a gente teria algum sinal aí para avaliar a complexidade. No entanto, a aplicabilidade de todos esses trabalhos e de todos esses achados ultrassonográficos, eles ainda não nos permitem com segurança separar aquilo que é gastrosquise simples de gastrosquise complexa. A gente ainda tem uma carência diagnóstica nesse sentido. Mas todo e qualquer caso de gastrosquise tem alguns passos fisiopatológicos em comum. Então, todo esse intestino que vai estar exposto no líquido amniótico, é sabido que o líquido amniótico ele vai gerando uma reação inflamatória nesse tecido que está exposto. Automaticamente você vai tendo um depósito de fibrina em toda a parede intestinal, com um espessamento dessa parede, e isso eventualmente pode trazer uma dificuldade no peristaltismo e síndrome desabsortivas, né? É um intestino que nasce inflamado, é um intestino que não nasce preparado para fazer o seu papel absortivo. E a gastrosquise, de maneira geral, e aqui a gente pode colocar simples também, acaba que é uma condição de uma morbidade muito alta, justamente por todos esses parâmetros que estão aí listados. Esses intestinos, então, eles sofrem de dismotilidade, podem ser desabsortivos. O ilho paralítico secundário ao tratamento ele pode ser bastante prolongado, você pode ter casos de perfuração intestinal, mesmo uma necrose pós-tratamento, a síndrome do intestino curto, como naquele caso de gastrosquise complexa que eu comentei para vocês, a colestase como complicação de uma NPP prolongada, a infecção e a sepse que caminham muito junto com a gastrosquise, depois a gente vai poder discutir os números, e aí todos esses bebês geralmente são dependentes de passagem de sonda nasogástrica, quase sempre dependente do uso de antibiótico terapia e da nutrição parenteral. Se você pensa nisso tudo, é uma malformação que, apesar de relativamente benigna, tem uma morbidade extremamente elevada, né? Nos países de primeiro mundo, a mortalidade dos casos de gastrosquise de maneira geral, incluindo aí simples e complexas, gira de 5% a 10%, e eu gostaria muito que a gente pudesse discutir isso mais para frente também, porque para a nossa realidade brasileira nem sempre a gente alcança tais números, né? E tudo que se refere à gastrosquise gera controvérsia, e talvez esses sejam os 3 principais tópicos de discussão historicamente sobre gastrosquise, que seriam: quando interromper essa gestação, qual que seria a melhor via de parto e qual seria a melhor opção terapêutica. Todas essas questões são questões ainda bastante controversas se a gente vai estudar na literatura científica tudo que envolve a gastrosquise. Com relação à melhor época do parto, a primeira ideia que surge é se nós temos que antecipar o parto dessas gestantes e se essa antecipação traria realmente algum tipo de proteção para a qualidade, digamos, desse intestino que vai nascer exposto. Na imagem da esquerda, vocês têm ali um intestino de 35 semanas, é um dos nossos casos tratado pelo Exit-Like. Então, vocês conseguem ver claramente que é um intestino bastante macio. Você não tem ali aquele espessamento, aquele depósito de fibrina e, por dedução óbvia, a gente entende que esse é um intestino mais fácil de ser recuperado. Diferente da imagem da direita, que é um parto a termo, então vocês veem que as alças já estão até um pouco aderidas entre si e já tem esse depósito de fibrina e alças já mais dilatadas e também com as suas paredes mais espessas. E quando eu apresentar o protocolo do nosso serviço, vocês vão ver que nós participamos de uma prematuridade eletiva mais tardia. Então, hoje, todos os nossos partos acontecem por cesariana e entre 35 e 37 semanas, tá? Na literatura científica, vocês vão encontrar muitos trabalhos, alguns defendendo essa prematuridade eletiva, outros falando que isso não traz benefício. E o que a gente tem de comprovação é zero. Aqueles que tentam mostrar se a prematuridade eletiva traz benefício não foram bem-sucedidos, e os que tentaram mostrar que aguardar o termo traria também algum benefício ou falta de prejuízo, digamos assim, também não foram bem-sucedidos.
Mas não resta dúvida que o tratamento, independente de como ele vai ser realizado, ele precisa ser o mais precoce possível, principalmente porque todo esse intestino que está exteriorizado é uma área muito grande e que ela é muito suscetível à evaporação e exsudação, perda de líquido, e automaticamente esses bebês desidratam e fazem hipotermia muito rápido. Então, independente de como o serviço for tratar, que seja o quanto antes. Com relação agora às vias de tratamento, nós temos a principal, a eleita nos principais centros, que é o reparo primário, e aí a gente tem algumas variações. Alguns serviços fazem isso em berço aquecido dentro de UTI neonatal, outros fazem classicamente em centro cirúrgico, em 4 horas, em 6 horas, aí existem as variações de acordo com o protocolo. O fechamento com o uso do silo, que é um fechamento gradual, em etapas, e o que a gente adotou como protocolo do nosso serviço para gastrosquise simples, o Exit-Like, que a gente vai poder discutir um pouquinho mais, que hoje é o que a gente mais tem usado para o tratamento dos nossos bebês. O reparo primário, de maneira ideal, ele deve ser feito nas primeiras 6 horas de vida. É uma técnica de primeira escolha na grande maioria dos grandes centros. Obviamente, ele demanda que esse bebê esteja sob anestesia geral, e eu acho que esse é um ponto que a gente tem que lembrar na hora de pensar na melhor via de tratamento. Depende de uma sala cirúrgica própria para o bebê, e é a técnica que é onde a gente mais vai ter o risco da síndrome compartimental, porque principalmente se for feito com algumas horas de vida, esse bebê já deglutiu o ar, ele já chorou, e automaticamente você já tem uma distensão maior dessas alças, e a cavidade abdominal ela vai ter uma capacidade, né, para comportar esse intestino. Quanto mais distendido ele estiver, maior o risco de síndrome compartimental, e é a técnica onde mais se vê esse tipo de complicação. O silo nada mais é do que uma bolsa. No nosso serviço a gente usa bolsa de sangue, né? É um material não aderente, tem que ser para a realização. E você faz a fixação desse silo, dessa bolsa, ao redor do intestino exteriorizado, fixado à parede abdominal do bebê, e gradativamente, 1 a 2 vezes por dia, vai sendo reduzido esse conteúdo até o total fechamento, que deve acontecer em até 14 dias. Obviamente, essa técnica é a que vai ter menos síndrome compartimental, visto que o conteúdo que vai sendo retornado para o abdômen do bebê, ele é gradual, e o bebê, digamos, ele tem tempo para se adaptar a esse retorno do intestino para o ambiente intra-abdominal. E, por fim, o nosso Exit-Like. Eu sei que vocês aí em Salvador, junto conosco, e eu acredito que alguns outros centros do país, adotaram, acolheram essa técnica, e vocês aí chamam do Simili-Exit, né? O Simili-Exit é o nome original dado pelo professor Javier, para quem não sabe, um médico argentino, cirurgião pediátrico, que desenvolveu essa técnica, e nós, como publicamos a técnica dele, a gente, do inglês, rebatizamos de Simili-Exit para Exit-Like, então a gente sempre fala o Exit-Like. O Exit-Like é uma cirurgia que é realizada no minuto 0, né? Porque é feito no momento do parto, antes do clampeamento do cordão umbilical. Por ser no minuto 0, a gente consegue evitar choro e essa deglutição de ar e automaticamente essa distensão de alças. E uma vez que o conteúdo é reduzido e a sonda nasogástrica ela é passada, a gente mantém esse intestino zerado, sem distensão. É um procedimento tecnicamente muito seguro. Ele é diferente do Exit clássico, justamente porque a gente não faz anestesia geral na mãe e não usa nenhum tipo de droga para o relaxamento uterino. Depende, obviamente, de um parto eletivo. E o Dr. Javier, lá no serviço dele na Argentina, já utiliza essa técnica desde o ano de 2005. Aqui só para demonstrar o que seria o Exit clássico, né? O Exit, na verdade, é uma sigla para Exuterum Intraparto Treatment, que são situações onde você tem obstrução de vias aéreas superiores e até você acessar a via aérea, você mantém esse bebê clampeado ao cordão, seja para tráqueo ou intubação orotraqueal. Aqui são 2 casos de
de um teratoma de orofaringe, um epignato, que foram tratados através do ESIT, mas esse é o ESIT clássico, mãe sob anestesia geral e drogas para o relaxamento uterino, porque às vezes você depende da circulação umbilical por mais tempo, né? No nosso serviço, então, esse é o nosso protocolo para o ESIT-like. Então, primeira coisa, tem que ser gastrosquise simples. Se nós tivermos qualquer suspeita de gastrosquise complexa, o ESIT-like não é realizado. Como eu disse anteriormente, sempre por cesariana, entre 35 e 37 semanas. Nós atingimos a analgesia do bebê através do remifentanil na circulação materna. Então, a extração desse bebê ela só acontece depois que nós temos pelo menos 15 minutos do remifentanil em bomba de infusão na circulação materna. Isso, inclusive, é cronometrado. Os nossos anestesistas ficam com o cronômetro pontuando a gente o momento que a gente pode fazer a extração. A gente aguarda pelo menos 15 minutos. O remifentanil é uma droga com uma livre passagem pela barreira placentária. Então, você atinge realmente níveis terapêuticos nesse bebê, e o que é melhor, sem deprimir a parte respiratória, né? Associado ao remifentanil, nós também, no momento da extração, já oferecemos para o bebê uma chupeta com solução de sucralose. Sob o ponto de vista científico, já está comprovado, né, que ela ajuda no controle da dor e automaticamente diminui a chance de choro desse bebê. E o bebê ele é monitorado por 2 pediatras, 2 intensivistas, né? Nossa equipe de UTI neonatal aqui ela é fantástica e está sempre junto com a gente. 2 intensivistas que já fazem a monitorização desse bebê. E nós vemos durante o procedimento que esses bebês realmente não sofrem, eles não taquicardizam, eles não caem em saturação. Então é um procedimento bastante seguro nesse sentido. Aqui, só para ilustrar para vocês, esse protocolo ele foi adotado no nosso serviço em julho de 2014. A foto da direita é o professor Javier, que nos deu o prazer da sua presença no primeiro caso que nós operamos, e da doutora Denise Lapa, que também nos prestigiou com a sua presença e que é uma mentora sempre que nos ajuda com essas novas ideias, né? E ali, do lado esquerdo, o grupo que participou desse primeiro caso, e eu acho que se hoje a gente tem números que são muito bons, principalmente na realidade Brasil, eu devo isso a esse grupo que vestiu a camisa, e aqui eu digo a nossa equipe de anestesia, no nome da doutora Eneida, eu nem sei se ela está participando da live, a nossa equipe da cirurgia pediátrica, inicialmente o doutor Humberto e depois a doutora Daniele, que estão juntos com a gente até hoje, a equipe da UTI neonatal, em nome da doutora Maria Carmen, que sempre esteve junto com a gente, toda a equipe da obstetrícia, que trabalha junto com a nossa equipe da medicina fetal, a nossa chefe de serviço, a doutora Denise, que sempre também nos incentivou a fazer essas coisas novas, e como eu disse, a equipe de radiologia, que nós temos hoje a doutora Fernanda vendo todos esses casos. Fica aqui meu agradecimento público a esse pessoal que há 6 anos briga pelos bebês de gastrosquise. Rapidamente, aqui é um vídeo para mostrar para vocês o que é o ESIT-like, para aqueles que nunca viram. Esse vídeo ele é um pouquinho longo, ele tem 6 minutos, então só para a gente não se exceder, eu vou pular algumas partes, mas a gente faz uma extração bem suave do bebê, tomando-se um cuidado para não fazer uma tração muito grande do cordão umbilical, né? E nesse momento, ela já é oferecida a chupeta com sucralose, o remifentanil já tem pelo menos 15 minutos que está correndo na circulação materna e está chegando ali pelo cordão umbilical, e inicia-se a redução das alças. A gente começa sempre pelas mais dilatadas, quase sempre as colônicas, para aquelas alças menos dilatadas, que são as de intestino delgado, até a completa devolução de todo o intestino para o abdômen. Aqui já está terminando, eu estou passando um pouquinho mais rápido, só para a gente não perder muito tempo. No momento em que essas alças são reduzidas, aqui já está no finalzinho, ó. Vocês podem ver que boa parte do intestino já foi reduzido. Pode ver que o bebê está monitorado, ele está tranquilo, em ar ambiente, ele não tem nenhum tipo de suporte ventilatório aqui, e a circulação umbilical toda preservada. Inclusive, a gente está acompanhando aqui para ver se o pulso umbilical está presente. Acelerando mais um pouquinho, só para vocês verem no momento em que termina. Então, aqui já está finalizando a redução de todo o conteúdo herniado. No momento em que isso acontece, um dos cirurgiões pediátricos que está em campo fica com o dedinho ali tampando para que nada saia novamente. O cordão é clampeado
e aí o fechamento da parede abdominal é feito depois em berço aquecido com um bloqueio anestésico local, tá? Aqui o bercinho sendo levado, então, para o bercinho aquecido, e a sutura é uma sutura simples da parede abdominal, tá bom? Da ocasião da adoção do protocolo, antes a gente não tinha esse olhar especial para os bebês de gastrosquise, a gente não tinha as coisas tão bem organizadas. Nós temos uma publicação já sobre digamos assim, o sucesso do Exit-Like na nossa realidade. Claro que foi um trabalho passível de muitas críticas, porque a gente comparou os nossos primeiros casos do Exit-Like a 7 casos de Silo, né? E aí foi retumbante a diferença, né? Então a gente teve, de maneira significante, uma redução muito grande no tempo de respirador mecânico, no tempo para nutrição enteral completa e no tempo de nutrição parenteral e no tempo para nutrição enteral completa. O nosso tempo de internação, apesar de não ter sido estatisticamente significante, ele caiu de 67 dias para 38 dias, né? Então praticamente a metade, e para a gente isso foi muito bom, os resultados melhoraram muito. Mesmo quando a gente comparava esses números nossos iniciais a grandes séries nos países desenvolvidos, a gente via que a gente tinha resultados talvez até melhores que os deles, mas obviamente era tudo muito inicial, né? Na ocasião dessa mesma publicação, nós criamos um índice ultrassonográfico também idealizado pelo professor Javier. Svetliza é o sobrenome dele, e aí é o nosso querido SRI, que é um índice ultrassonográfico que nada mais é de uma relação do produto do maior diâmetro da alça sentinela pela sua maior espessura, dividida pela medida do defeito da parede abdominal anterior, incluindo o cordão umbilical. Se esse índice dá abaixo de 1,5, a gente acredita que essa redução primária ela é segura, se tiver entre 1,5 e 2,5 ela é possível, e acima de 2,5 ela é difícil de ser aplicada. Eu vou discutir isso um pouquinho mais para frente com vocês. Infelizmente, esse índice ele não traz, digamos assim, essa fidelidade toda no que diz respeito à opção terapêutica. Aqui só para ilustrar o jeito que ele é calculado, e essas nossas pacientes de gastrosquise, a partir de 30 semanas a gente as vê semanalmente, e sempre fazemos o cálculo do índice, até para longitudinalmente a gente vê como que essa gastrosquise está se comportando. E agora aqui, que acho que é a parte mais interessante, a gente mostrar os nossos números. Então, de julho de 2014, da adoção do protocolo até julho desse ano, nós operamos 23 casos. A nossa idade gestacional média no parto é de 35 semanas e meia, sendo que variou de 34 a 37 semanas e meia, com peso médio de 2,3 kg mais ou menos. Nós tivemos, desses 23 casos, 18 gastrosquise simples, então a gente mais ou menos pode inferir que em torno de 80% das vezes a gastrosquise pode ser simples, e tivemos 5 gastrosquises complexas, mais ou menos 20%. Obviamente, nas complexas, a gente tem maior chance de intervenção, sepse e, obviamente, maior morbidade e mortalidade. Esse quadro em verde do lado direito é para reforçar que, vejam vocês que informação interessante. Eu fui levantar esses números por ocasião na aula do congresso do professor Isfer há 10 dias atrás, e, na verdade, de todos os nossos casos, 1/3 deles não conseguiu ser um parto eletivo. Eles nasceram porque as pacientes entraram em trabalho de parto. Então, quando surgiu o questionamento se o parto eletivo tardio é bem-vindo nos casos de gastrosquise, a gente tem que ter em mente o argumento que em 1/3 das vezes esses bebês já nascerão prematuros, e essa é uma condição inerente já à gastrosquise. Analisando então os nossos casos de gastrosquise simples, que acho que é a parte mais interessante mesmo, desses casos de gastrosquise simples, vejam vocês que 9 foram tratados pelo Exit-Like, 5 através de fechamento primário e 4 através de Silo. Então, para que vocês entendam, a gente tenta fazer sempre o Exit-Like, pelo motivo que for, não foi possível a realização do Exit-Like, nós já temos uma sala de cirurgia preparada, e aí tentado o fechamento primário, se não for possível, vai para o Silo, né? Então, esses bebês são tratados imediatamente após o parto. Durante esse período de pandemia, esse é um procedimento que envolve aí pelo menos umas 10, 12 pessoas dentro de sala cirúrgica. Então, desde que começou as questões que envolvem o isolamento aí, social, nós não temos feito o Exit-Like para evitar uma aglomeração muito grande em sala de cirurgia. E esses são os números já de análise dos 23 casos.
Então, no ExitLike, a gente tem um tempo de ventilação mecânica muito menor, e eu vou mostrar a análise estatística disso para vocês. E quando vocês veem ExitLike e fechamento primário, os números são bastante parecidos, e o silo, aí a gente já tem uma outra conversa, já são os casos mais graves. Mas a ventilação mecânica no ExitLike, ela praticamente não existe. E já no fechamento primário, nós temos uma média aí de 6 dias de ventilação mecânica. Essa é a análise estatística já dos últimos casos, né, até julho de 2020. E vejam vocês que se a gente compara as 3 técnicas, eu não tenho significância estatística no tempo de nutrição parenteral, nem no tempo para alimentação enteral completa e tampouco sobre o tempo de internação, mas eu tenho no tempo de ventilação mecânica e eu quero levar isso para a nossa discussão depois. Com relação ao SRI, que é o nosso índice ultrassonográfico, ele é muito parecido no ExitLike e no fechamento primário. Vejam vocês que a gente tem uma média de 1,6 para 1,3. Só que nos casos de silo ele é sempre mais alto. Então talvez ele nos ajude muito nos casos para dizer talvez o silo seja uma opção nesse caso, quando o SRI tem realmente índices mais altos, tá? Volto a dizer, o SRI ele não é suficiente para a gente determinar a opção terapêutica e a gente precisa ainda de mais informações. Aqui, só numa tabela para vocês verem os 5 casos de gastrosquises complexas que nós tivemos. O caso 3 e o caso 4, o caso 3 é aquele das fotos que eu mostrei para vocês, ele segue internado, dependente de NPP. O caso 4 é um caso de um bebê que foi a óbito com 149 dias de vida, sepse atrás de sepse, a última de difícil controle e acabou evoluindo a óbito. Os outros 3 receberam alta hospitalar, mas vejam vocês que o tempo de internação, o tempo para alimentação enteral completa já são números realmente muito mais altos, né? Então, gastrosquise complexa é uma outra conversa. Com relação à sepse, de maneira geral, a gente teve sepse confirmada em 12 casos, ou seja, é mais de 50%. Mas vejam vocês quando eu separo esses números entre simples e complexas. Então, eu tive, das 5 complexas, em 4 foram sepses confirmadas, então uma incidência de 80%, enquanto que nas simples foram 8 de 18, 34,8%. Então, a sepse vai acompanhar muito mais as gastrosquises complexas. É rotina da nossa UTI neonatal, uma questão que eu não sei se a nossa intensivista está participando da live ou não, mas da sepse presumida, né? Então, às vezes, é entrado com antibiótico terapia antes da confirmação por hemocultura. Se ela estiver presente, ela vai poder explicar isso para a gente e talvez por isso que a gente tenha uma incidência aí razoável de sepse, digamos assim, tá? Dos 8 casos de sepse em gastrosquise simples, 4 foram tratados por fechamento primário, 2 por silo e 2 pelo ExitLike. Então, uma distribuição bastante homogênea de acordo com a técnica. Com relação à mortalidade, é uma das informações que nos deixa mais felizes, é que a gente tem uma mortalidade de primeiro mundo no nosso serviço. Então, a gente teve uma mortalidade de somente 2 casos, nesses 23 operados até agora, o que dá 8,7%. Um deles, aquela gastrosquise complexa, como eu disse para vocês, e uma mortalidade de uma gastrosquise simples, e é um caso que teve uma evolução catastrófica. Ele foi tratado por silo e em 2 dias de vida, sepse e óbito, tá? Aquela outra questão que eu disse para vocês, como existe uma concordância da ressonância com o ultrassom, a gente teve um diagnóstico concordante em 21 de 23 casos. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu chamei de simples no ultrassom, a ressonância chamou de simples na ressonância, e eu chamei de complexa e ela chamou de complexa, e a gente só discordou, seja de simples para complexa ou de complexa para simples, em apenas 2 vezes, tá? Então, a ressonância é uma ferramenta que sim, pode nos ajudar aí como diagnóstico pré-natal. O que a gente traz de reflexão e de aprendizado do ExitLike nesse período que a gente vem fazendo, que já completamos aí 6 anos de utilização da técnica? Primeiro que é uma técnica reprodutível. Claro, ela demanda uma orquestragem maior, porque são várias equipes envolvidas, todo mundo tem que estar disponível e disposto a fazer isso dar certo. Sempre tentar descartar que é uma gastrosquise complexa. Eu vou deixar os que estão destacados em amarelo para falar no final.
Se tem menos risco de síndrome compartimental, porque essas alças não vão estar distendidas, eu acho que o tempo vai dizer, e eu espero ter números mais consistentes para mostrar para vocês. Nos casos de exit-like, a gente não teve nenhum caso de síndrome compartimental até o momento. Tem menos sepse, espero poder mostrar isso de maneira mais consistente também. A satisfação familiar de, em momento nenhum, ver esse bebê com as alças exteriorizadas, não resta dúvida que é bastante grande. E também outras duas interrogações, se nós vamos ter aí um menor tempo para nutrição enteral completa comparado às outras técnicas ou não, e um menor tempo de internação hospitalar ou não. Agora, os 2 itens destacados em amarelo é hoje o que eu defendo, e às vezes defendo lá dentro do nosso serviço, o pessoal da cirurgia pediátrica sabe disso, que eu bato nessa tecla, que os bebês que fazem exit-like, eles dependem menos de ventilação mecânica, quase nada, isso é uma diferença clínica importante, e esses bebês não vão ser submetidos a uma anestesia geral para fazer o fechamento primário oscilo. E existe uma avalanche de publicações em neonatologia dizendo dos malefícios da anestesia geral em recém-natos e atraso de desenvolvimento cognitivo e uma série de questões que envolvem isso. Então, se a gente pode evitar a anestesia geral nesses bebês, se a gente pode evitar a ventilação mecânica num procedimento seguro, eu acho que ele já está justificado. Esse é só para mostrar para vocês, é o nosso melhor caso de todos. Essa é uma bebê que em 11 dias de vida ela já estava com uma nutrição enteral completa e ela recebeu alta com apenas 14 dias de vida. Então é o nosso melhor caso e a gente sempre gosta de mostrar ela comendo esse morango desse tamanho com essa boca boa e, enfim, a gente tem que mostrar o sucesso também, não só falar dos insucessos, né? E esse é o nosso Hospital da Criança e Maternidade, que pertence ao complexo aqui da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, junto com o Hospital de Base, que eu sempre publicamente agradeço, porque nos dá condições de primeiro mundo, realmente, de poder trabalhar e investir em inovações, né, em projetos novos, e eu gosto muito sempre de agradecer todo mundo que trabalha. A gente tem uma equipe realmente muito uniforme, e que trabalha junto há bastante tempo, e eu acho que é por isso que a gente consegue coisas boas para mostrar para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, a paciência de vocês por terem participado da live, e eu me coloco à disposição para as nossas discussões aqui. Manolo, perdão se eu excedi um pouquinho aí o tempo, tá bom? Abraço. Gustavo, você cravou aqui, eu falei 30, 40 minutos, 37 minutos, perfeito. Então teve maravilha. Ótimo. Oi? Teve ótimo, então. Ótimo, maravilha. Deixa eu te perguntar algumas coisinhas aqui. Eu sei que a apresentação é muito formal e a gente acaba não tendo tempo para falar das controvérsias mais a fundo. Eu queria que você comentasse algumas coisas que você falou, mas que a gente pudesse aprofundar. Primeiro, em relação ao parto normal versus parto cesárea, né? Uhum. Que é uma crítica que muitos fazem a necessidade de se fazer uma via alta e também um parto prematuro, né? Porque hoje o que é o consenso na literatura, se existe algum consenso, é que para a gastrosquise a gente deveria deixar a paciente entrar em trabalho de parto espontâneo, fazer um parto por via vaginal e fazer a cirurgia logo de imediato, se fosse possível, com fechamento primário, se não a colocação do silo. Isso é o que está posto, né, na maioria dos serviços no mundo inteiro, e eu acabei de voltar lá do 15, o 15 é assim também. A orientação lá é deixar a paciente ter o parto normal no termo. E aí eu queria que você comentasse em relação a isso. Então, cesárea versus parto normal, prematuro versus a termo. E a outra questão que eu vou lançar logo em seguida, é a escolha dos casos para se fazer o silo e se fazer o exit-like, porque também é outra crítica, né? Quer dizer, quando a gente não consegue fazer o exit-like, você vai para o silo, aí depois você compara o silo com o exit-like. Então, automaticamente, os casos mais graves vão estar no grupo do silo. Então, me parece que a gente poderia evoluir aí para um trabalho em que a gente pegasse os casos mais simples, que fosse para o fechamento primário,
tirar o grupo do silo, que seria o grupo mais grave, e aí randomizar os casos, né, sem complicações, os casos de gastrosquise simples, para o exit-like e para o silo. Então, queria que você tivesse a oportunidade aí de comentar. Eu vou começar então pelo último questionamento, porque não tive a oportunidade de falar isso. O que eu penso, Manuel, é o seguinte. Então, assim, a gente aqui adotou realmente o exit-like como a primeira escolha para aqueles casos que nós separamos de gastrosquise simples, né? Isso é fato, então a gente sempre tem. Não resta dúvida que o silo vão ser os casos mais graves, mas também nos falta informação pré-natal, é aquilo que eu disse, eu acho que a gente ainda não tem um diagnóstico pré-natal para estratificar os casos, para dizer, de repente, dentro dos casos de gastrosquise simples, subgrupos que seriam aqueles de melhor ou pior prognóstico. Nós temos uma ideia aqui de um projeto de pesquisa junto com a equipe da radiologia, que a gente vai usar volumetria de alça pela ressonância e a princípio retrospectivamente para ver se isso mostra para a gente algum indício daqueles casos que seriam de melhor ou pior prognóstico. Agora, a sua colocação é perfeita, é um viés, quer dizer, o que eu faço exit já são os casos de melhor prognóstico, ou os que não dá certo ali o exit na hora porque eu perdi circulação umbilical, ou porque o bebê precisou de algum estímulo respiratório, alguma coisa, e que foram para o fechamento primário. Provavelmente serão casos de melhor prognóstico do que aqueles que vão para o silo. A pandemia, se ela está me fazendo alguma coisa de bom, é porque eu já tenho agora 3 casos que, como o exit está fora de questão por conta de muita gente em sala de cirurgia, então a gente já tem agora 3 casos que estão sendo operados diretamente no fechamento primário. Então a gente tirou o exit da jogada e estamos só com o fechamento primário oscilo. Então talvez esse grupo de casos onde nós não estamos oferecendo o exit como primeira opção, talvez, mas o N é sempre um N muito reduzido, né? Então às vezes a gente não consegue nenhum tipo de significância estatística porque o nosso N é sempre muito pequeno. E vindo para o primeiro questionamento, é aquilo que você disse, quer dizer, por mais que o serviço do Kipros seja conservador, parto a termo via vaginal, a literatura ela é extremamente controversa e, na verdade, ela só reflete o tanto que essa malformação ela é heterogênea, né? Então, malformações heterogêneas traz publicação científica heterogênea. Um daqueles trabalhos que eu mostrei na minha apresentação foi uma tentativa de meta-análise da Cochrane. E eles não conseguem, na verdade, na hora que você tenta homogeneizar os trabalhos, você não consegue. E ninguém consegue dizer se aguardar o termo traz benefício ou prejuízo, tampouco se antecipar o parto traz benefício ou prejuízo. E não podemos tirar da cabeça que 1/3 desses bebês naturalmente já nascerão prematuros. Trabalhos de parto que são instalados de maneira ativa e reversível que você não consegue inibição. Então, eu acho que se a gente junta tudo isso, e para aqueles serviços que querem oferecer o exit, tem que ser cesariana, né? A gente não consegue fazer o exit num parto vaginal, seria, inclusive, espacialmente impossível, né? Fazer toda essa assistência no bebê, eu não consigo imaginar isso. Tem que ser cesárea, e o nosso protocolo de 35 a 37 semanas, ninguém tem reclamado, e eu acho que na hora que os neonatologistas estão de acordo, a gente está tranquilo em dizer que é um caminho que está sendo seguido de maneira correta. Maravilha. E a outra questão, tem uma pergunta aqui da doutora Andrea Gutierrez, que é minha aluna de mestrado e está levantando os dados aqui na Bahia, né, de gastrosquise. E assim, eu acho que em pouco tempo a gente vai ter os números. Ela pergunta como é a decisão para realizar a técnica cirúrgica, né? Acho que você já comentou, mas aí fica a oportunidade de você aprofundar só fazer de maneira mais didática. Primeiro, separar simples de complexo, da melhor maneira possível. Ultrassom, ressonância, qualquer índice que você achar que exista e que pode ajudar, faça. A gente tem que descartar outras malformações intestinais. Se for complexa, vão ser tratados caso a caso, individualmente e, obviamente, através de um tratamento cirúrgico convencional. Na gastrosquise simples, no nosso protocolo,
a gente sempre tenta o exit-like. Se o exit-like não é bem sucedido, fechamento primário ou silo, e aí já numa sala com o bebê anestesiado e só com a equipe da cirurgia pediátrica em campo. Como é que vocês estão classificando simples e complexo? Vocês estão usando o índice de Javier ou vocês estão utilizando a dilatação intraabdominal das alças? Manuel, na verdade, nem uma coisa nem outra. Essa classificação ela está sendo bastante subjetiva. Eu continuo fazendo o SRI para todos os casos, e igual eu mostrei ali na nossa análise, ele tende a ser mais alto nos casos de pior prognóstico que vão para silo, né? Mas de resto, a gente pega alterações grosseiras e aí a ressonância tem uma sensibilidade muito grande em pegar segmentos atrésicos estenóticos. Se vocês tiverem algum profissional habituado a ver intestino na ressonância, ele sempre vai poder ajudar. Se tem dilatações e suspeitas de atresia estenose, a gente já tira do grupo da simples e vira complexa mesmo. E a gente tem uma concordância diagnóstica muito boa, então é difícil acontecer de a gente tratar de uma maneira e ser outra, né? E tem dado certo, a verdade é que tem dado certo. Lembrar daquele trabalho, né, que Valkyria publicou recentemente com o Kipling, a gente fez uma live sobre isso, mostrando a dilatação intraabdominal sendo interessante, né, para classificação. Sem dúvida. Dr. Ricardo Medeiros, de Goiânia, parabeniza a aula e agradece. Ricardo. Muito obrigado. E eu queria comentar alguma coisa com você também em relação à mortalidade, né? Você mostrou a mortalidade aí, se não me engano, entre 8% e 9%. Né? Isso. A gente tem trabalhos publicados aí nos Estados Unidos e Canadá, os Estados Unidos girando em torno de 5%, 6%, e no Canadá 3% a 4%. E uma das meta-análises que compara, né, as mortalidades de diversos centros comenta que no Canadá existe uma concentração de centros, ou seja, poucos centros tratando de defeito de fechamento de parede abdominal, então os casos são drenados para aqueles centros, e que eles consideram que isso é um divisor de águas, assim, para você ter essa expertise, a curva de aprendizado, etc. A gente tinha feito um levantamento recente, coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, e a gente estava com mortalidade muito alta aqui na Bahia, né? No SUS, nos hospitais que a gente levantou, em torno de 30% de mortalidade, que é 10 vezes mais do que a gente tem no Canadá. Então, eu queria que você comentasse essa questão da mortalidade, né? Brasil versus primeiro mundo, essa questão de concentração dos casos em poucos centros, né? Eu acho que vocês aí na São José do Rio Preto, acho que vocês têm esse protocolo, né, de encaminhar para o hospital de base, e como é que a gente poderia, né, reduzir aqui no Brasil a mortalidade, apesar que você está aí num centro maravilhoso, tive a oportunidade de conhecer, a gente teve, naquele período de Zika, a gente teve aquele evento que eu participei e conheci o serviço, e mesmo assim você tem uma mortalidade que é o dobro da canadense e americana. Então, como é que a gente poderia fazer? E quando a gente vai olhar esses dados, a mortalidade, a grande maioria das vezes, é por sepsis, né? Então, o que a gente está fazendo que poderia fazer diferente? Qual é a sua opinião? E mais uma opinião mesmo, que você não é neonatologista, não é intensivista, mas mais uma opinião de quem está acompanhando os casos e está observando de fora. Olha, Manuel, você sabe que eu acho que, na verdade, você pergunta e responde. Na minha visão da coisa, você já deu a pergunta e a resposta. Quando você concentra o tratamento de uma patologia específica em poucos centros, você há de convir comigo que ninguém vai ter a experiência desses centros para lidar com essa situação, né? E aí a gente cai justamente no que você disse, que é uma curva de aprendizado. E o tratamento da gastrosquise, ele é totalmente multidisciplinar, né? Então, eu vejo que nesses 6 anos que nós fechamos o grupo, criamos o protocolo e realmente olhamos para os bebês de gastrosquise com um olhar diferente, houve um crescimento de todas as equipes.
Todo mundo aprendeu muito nesse período. Hoje a gente vê a segurança da CIP em falar, faz isso, faz aquilo, vou para o silo por causa disso, vamos parar o exit, vamos para o fechamento primário por causa disso. Todo mundo é muito mais seguro, todo mundo é muito mais tranquilo para conduzir os casos. E isso passa por um aprendizado. Como o nosso centro hoje tem um certo reconhecimento no tratamento da gastrosquise, a gente tem a oportunidade de receber casos que não são da nossa região, né? Eu não sei dizer exatamente, mas desses 23 casos em 6 anos, eu tenho casos do Paraná que foram operados, casos de Goiás, casos de Minas Gerais, não somente casos aqui da nossa região, e que contribuem para a gente ter somente 23 casos. E a gente sabe, você que acabou de voltar da Inglaterra e para quem já teve experiência de trabalhar nesses países de primeiro mundo, eles são muito mais organizados com relação a fluxo de paciente, esse tipo de coisa, e você consegue uma organização estrutural muito maior para centros de referência, patologia específica, digamos assim. Mas eu acho que passa, sem sombra de dúvidas, por uma curva de aprendizado que ela não é rápida, né, porque isso é caso a caso, para você ter esse jogo de cintura para lidar com esses bebês, e principalmente sob o ponto de vista da UTI neonatal, da preparação e de pegar pequenos sinais de alerta, para você realmente dar todo o tratamento de suporte para esses bebês. Uma das questões que é a sepse, a mais importante aí dentro da morbidade e mortalidade dos casos de gastrosquise, talvez essa postura da nossa UTI neonatal de fazer um tratamento em cima de sepse presumida e não confirmada, já seja um caminho para diminuir as taxas de mortalidade. Eu imagino. Eu queria muito que tivesse alguém da nossa UTI neonatal aqui, mas pelo que eu vi dos participantes, acho que não tem ninguém que pudesse comentar isso de uma maneira um pouco mais fundamentada, tá? Esse horário às vezes é complicado, porque tem muita gente ainda na ativa. Lembrar que nossas sessões, elas são gravadas e a gente coloca na nossa página do YouTube, né? Que é a Calip EAD, e vocês depois podem assistir. Normalmente, até uma semana depois, ela fica disponível, né? Uma outra questão, Gustavo, que eu queria levantar com você, assim, é o perfil de pacientes, né? A gente tem um perfil, normalmente, da gastrosquise de pacientes jovens e que tem uma baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico e que chega no pré-natal também de forma tardia. E aqui na Bahia a gente tem ainda muitos casos sem diagnóstico pré-natal. E vem depois, isso a mortalidade é altíssima, né? Com diagnóstico, esse é um viés para os seus números, inclusive, né? Porque você recebe, às vezes, casos que estão nascidos há 12 horas, 24 horas, e tratar esses bebês é uma outra conversa, eles já chegam infectados, né? Tem um caso que o Dr. João Eugênio, que é um cirurgião aqui, excelente aqui de Salvador, ele fala que eles cobriram as alças com um jornal. E aí, quando eles tiraram, estava tanto tempo que eles tiraram a escrita do jornal, estava impressa na alça. Aí falou, não é impossível você não ter uma sepse numa situação dessa, né? É impossível. Quando não se coloca, às vezes nasce em casa e não tem diagnóstico, então é uma situação muito complicada. Como é que está o seu perfil aí? Vocês têm conseguido fazer o diagnóstico? Têm conseguido que os colegas encaminhem para vocês no tempo correto? Ou ainda vocês têm casos de diagnóstico tardio ou diagnóstico pós-natal? Olha, Manuel, a gente teve um caso recente que, inclusive, é paciente de consultório, que foi um diagnóstico tardio. Eu não sei se você se lembra, eu até questionei no nosso grupo da rede fetal se alguém já tinha visto algum caso de gastrosquise com aparecimento tardio. Existe um relato na literatura, e eu tenho a documentação fotográfica desse caso, porque o colega me mandou, e quem fazia o ultrassom é um especialista, é colega de profissão mesmo, a gente sabe que é exame bem feito. Eu tenho uma foto da inserção do cordão desse bebê no primeiro trimestre, parece normal. Eu tenho uma foto de segundo trimestre,
desse bebê que parece normal, e o diagnóstico foi feito com 35 semanas e programado o parto na sequência foi um diagnóstico tardio. Felizmente com 35 semanas, então não mudou muito a nossa logística de tratamento, né? A nossa população aqui, eu não tenho recordação de ter nascido algum bebê com gastrosquise sem que a gente tivesse o diagnóstico prévio, pelo menos não no nosso hospital, né? Então, eu acredito que não é uma realidade que a gente vive, não. E eu quero plantar mais uma coisa para reflexão que eu não tive a oportunidade de falar na apresentação. Hoje, o que tem me feito branquear os cabelos, porque eu não quero perder os cabelos como você, eu quero só ficar com eles brancos. São aqueles bebês que têm gastrosquise simples mesmo, com diagnóstico pós-natal de gastrosquise simples, mas que se comportam como gastrosquises complexas. Eu acho que esses são os casos mais desafiadores. Quando eu digo que eles se comportam como gastrosquises complexas, eu estou dizendo que são bebês que fazem síndromes desabsortivas. Eles se comportam como bebês de intestino curto, eles não absorvem e ficam dependentes de NPP. Um caso desse ano que nasceu em janeiro, o bebê está com, então, 10 meses de vida, é uma gastrosquise simples, tratada, e que ele não sai da NPP. Então, eu acho que ainda a gente falta conhecimento da gastrosquise. É uma malformação desafiadora ainda, e tem muita coisa para a gente entender que ainda permanece um pouco obscuro. O professor Javier, no curso dele, que ele tem online, ele coloca uma possibilidade de utilizar o Doppler para fazer uma predição da gravidade e o Doppler na artéria mesentérica. Eu confesso que eu tentei fazer, eu acho muito complicado você ter uma reprodutibilidade e eu queria que você fizesse aí algum comentário se vocês tentaram fazer alguma avaliação com Doppler, e porque ele correlaciona, ele acha que essa questão da funcionalidade, né, do intestinal tem a ver com a redução da irrigação sanguínea, do fluxo, e aí você poderia ter um índice de pulsatilidade que pudesse fazer um ponto de corte, né? Então, uma resistência mais alta, você teria um sofrimento maior e uma resistência mais baixa, mas eu confesso que eu não consegui ter uma reprodutibilidade boa nisso, não. Assim, até o índice tem uma reprodutibilidade ruim, né, ao meu ver, porque eu peço para os residentes fazerem, outros preceptores fazerem, a gente mede e dá medidas diferentes, né? E o Doppler também foi a mesma coisa. Eu queria que você falasse aí se você já tentou fazer a sua experiência zero, Manuel. Eu não sei nem tecnicamente como seria a reprodutibilidade do Doppler da artéria mesentérica. Não tenho experiência realmente nenhuma. O que eu acho, que foi até uma pergunta que o Isfer me fez na nossa banca lá no evento dele, que talvez a gente tenha futuro com as publicações, se eu não me engano, são grupos holandeses que estão fazendo de rotina, é a Amnio Exchange. Então, você fazer a troca desse líquido amniótico, às vezes com corticoide ou sem corticoide, enfim, mas só você fazer como se fosse uma filtragem artificial desse líquido para diminuir o dano inflamatório nesse intestino, eu acredito que esse campo talvez seja mais promissor. Agora, os índices pré-natais, eu ainda me sinto bem na mão, assim, para separar os casos que seriam de melhor ou pior prognóstico. Quem sabe a volumetria na ressonância traz alguma luz para a gente aí, eu espero em breve trazer isso. A ressonância pode ser uma boa. Gente, estamos chegando ao fim da nossa sessão. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Gustavo Henrique. Lembrar que os nossos cursos da Caliper estão acontecendo de forma semipresencial, ao vivo, a parte teórica, e a parte prática a gente faz com toda a segurança, com espaçamento, com todo, com inclusive autorização da Vigilância Sanitária aqui de Salvador. Então, para quem tiver interesse, quiser se aperfeiçoar, quiser aprimorar, né, seus conhecimentos na ultrassonografia, está mais do que bem-vindo. A gente tem um curso agora em novembro, um básico de medicina interna, e começando dia 23, um curso morfológico também, que a gente vai ter a oportunidade aí de discorrer sobre gastrosquise e outras malformações.
Gustavo, queria agradecer demais Quem agradece sou eu, rapaz. A sua presença aqui e tomara que a gente possa se encontrar presencialmente aí ano que vem, tomar um vinho novamente, tá certo? Que naquele evento lá foi maravilhoso. A gente possa encontrar aí na Rede Fetal também. Um grande abraço, meu amigo. Foi um prazer imenso, viu? Valeu, um grande abraço, Gustavo. Obrigado a todos tchau. E até a próxima terça-feira. Até, tchau, tchau.